do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. E hoje o nosso devocional do dia 18 de julho de 2026. E o tema do nosso devocional é integridade ou reputação? O que você escolhe ser? Ter integridade ou reputação? E aí? Ai, Marinha, eu quero ter os dois. Mas se fosse para você escolher na sua caminhada com Deus, na sua vida, o que é mais válido? Ter reputação ou integridade? E a nossa referência, ela se encontra lá no livro de 1 Samuel, seu capítulo 15 e o seu versículo 30, que fala: Disse, pois, ele: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao teu Deus. De quem será que nós vamos falar? Hoje o nosso devocional fala sobre reputação ou integridade. E a passagem que nós lemos foi sobre o rei Saul. Saul, naquele momento, ele tinha pecado, ele tinha desobedecido a Deus, mas ele queria preservar algo. E aí? Aí o nosso devocional começa assim: reputação é o que pensam sobre mim e sobre você. É o que aparece nas redes sociais, o que o povo diz a respeito de você. Mas a integridade que revela de fato quem é você verdadeiramente. Colocando na prática, é a minha vida de integridade que vai demonstrar se aquilo que eu estou fazendo no devocional, se aquilo que eu estou fazendo no vídeo que você me assiste, se eu tenho verdadeiramente uma vida íntegra com meus passos, com minhas atitudes com o meu próximo, com minha atitude com a minha família, ou eu simplesmente quero passar uma boa reputação. Simplesmente eu quero passar uma boa aparência e guardar minha reputação. E aí? Mas nós sabemos que integridade significa ser inteiro. A integridade vem de ser inteiro, né? Já percebeu, às vezes a gente vai no supermercado e tem lá um leite que ele fala 100% integral. Ou tem também uma preparação de um trigo ou uma farinha de aveia, um cereal que fala 100% integral. O que quer dizer? É que ele é 100% original, ele não teve mistura de outras farinhas, de outros preparos, para vir tentar até diminuir a potencialização dele. Ele é aquele alimento saudável, ele é aquele alimento totalmente natural e eficaz. Ele é 100% integral. A integridade minha e sua não tem que ser pela metade. Não é o que vamos ser íntegros só no momento que estamos na igreja. Vamos ter integridade só no momento que estamos no trabalho, que tem alguém que é crente também nos vendo, não. A nossa integridade tem que estar no nosso lar quando estamos sozinhos, tem que estar dentro do ônibus quando você não tem ninguém conhecido perto de você, quando o pastor da tua igreja não está te vendo, quando a tua esposa não está te vendo, quando o teu esposo não está te vendo. Você está sendo íntegro ou você só quer que guarde sua reputação? E aí? Aí é que mais fala que isso quer dizer, quando se fala daqueles alimentos que são integrais ou orgânicos, isso quer dizer que não tem aditivos falsos. Olha só, não tem preparo falsos ou ingrediente que acelera o crescimento de forma artificial. Esse pedacinho aqui me chamou a atenção, que não tem ingrediente que acelera o crescimento artificial. E aí? Eu e você, como tem sido o nosso crescimento diante do Senhor? Ele é para guardar nossa reputação, ele está tendo outros preparos para ter um crescimento artificial, ou
além da reputação, a irmã Aline está preocupada com a integridade. A irmã Aline está preocupada com o meu inteiro diante do Senhor, com o meu caráter diante do Senhor, diante da sociedade. E aí? E também me chamou a atenção que fala assim: vivemos nos tempos em que muitos lutam por reputação e esquecem da integridade. Não devemos deixar que a luta pela reputação, pelo que é que os outros que estão de perto vai falar, é porque eu quero ser bem visto, só status, né? Como a gente pode perceber ali que o rei Saul, ele fez tudo que era desagradável ao Senhor, mas ele não queria descer do pedestal. Ele queria continuar com sua aparência diante da sociedade 100%. Ele queria continuar com sua reputação lá em cima, né? E por isso que ele queria que Samuel, ele fosse com ele. Ele queria que Samuel o acompanhasse, porque Samuel, ele era um homem de Deus. Samuel, ele era um homem temente ao Senhor. E ele queria: vem comigo e me honra diante dos anciões. Me honra diante do meu povo. E depois vamos lá adorar o teu Deus. Né? Ele deixou a adoração para Deus depois. E por quê? Porque ele não iria adorar 100%, ele não iria adorar com sinceridade, ele não iria adorar porque realmente ele estava mudado, realmente ele estava arrependido. Não, ele ia adorar porque primeiro ele tinha que ser visto pelos homens. Para o rei Saul, primeiro importava o que o povo falava dele, o que o povo ia olhar dele, e depois a adoração a Deus. Mesmo ele falho, ele não se arrependeu: eu quero continuar, eu não posso descer de posição, até o momento que Deus o rejeitou. E aí, para onde é que foi a posição dele? Não era melhor ele ter sido íntegro e ter parado de se preocupar tanto com status? E aí? Porque quem nos representa é o Senhor. E também diz mais aqui: o rei Saul, quando ele desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou, ele não se preocupou com a perda da aprovação divina. Ele estava preocupado com a aprovação humana. E ele deixou a integridade dele ir por água abaixo, né? Porque para ele as bajulações humanas, para ele os manjares humanos valia mais a pena. E fala também que muitas pessoas hoje buscam validações em conexões e postagens. Mostram com quem anda para tentar provar quem são. E na realidade, para tentar dizer quem são. Porque eu já presenciei muitas situações da pessoa não ter nem o que vestir direito, não ter nem o que comer direito, mas essa pessoa não deixava Deus cuidar e não deixava Deus tratar, né, para que viesse suprir aquela necessidade. Mas aquela pessoa, ela preferia mostrar para a sociedade o que ela não era, mostrar para a sociedade que ela estava ali, como os bons baianos falam, por cima da carne seca, que ela estava sempre em posição boa, que ela não passava necessidade. E ali o que acontecia? Andava com pessoas só que tinha dinheiro, só que tinha fama, só que tinha glória humana, e menosprezava aquelas pessoas que realmente queriam ajudar. Mas por quê? Para ela o que importava ali às vezes não era ajuda que Deus tinha para dar para ela naquela hora, mas o que era importante para ela naquele momento era ser bem vista pela sociedade. Muitas das vezes a gente critica do rei Saul, mas se eu e você não vigiar, nós caímos na mesma tentação, nós caímos na mesma falha. Querer ser quem não somos para alimentar uma reputação, para alimentar um status que não estamos vivendo. Meu pai tinha um costume de falar
Ele fala até hoje. Às vezes, quando a gente ia fazer alguma apresentação na igreja e eu ia com a roupa das meninas de lá da igreja, né, para fazer alguma apresentação, ele olhava para mim e falava: essa capota não é desse carro. Ou seja, essa atitude sua não condiz com o que você está fazendo, né? Então, quando a gente quer passar algo que a gente não vive, e Deus permite, às vezes, as pessoas ver que verdadeiramente não é aquilo que acontece. Será que você tem tido integridade dentro de quatro paredes, dentro do teu lar? Ou para você só importa a reputação quando você sai de mão dada com a tua esposa? Eu amo estar de mão dada com meu esposo, amo. E já teve um momento que a gente estava meio chateado um com o outro e eu não pegava na mão, não. E ele falou assim para mim: alimentar a falsidade não, tem que ser sincero, né? E é verdade. Todos nós somos seres humanos e muitas das vezes você quer passar como se fosse o melhor casal, né? E por que não procura tratar antes de sair de casa? Por que não procura consertar o erro antes de sair de casa? Mas sai na falsidade, sai para o trabalho na falsidade, sai para a igreja na falsidade. Trata primeiro antes de sair, que aí você vai sair com seu coração contrito, você vai sair alegre e dizer: eu tô saindo com minha alma tranquila, né? E logo no início do nosso casamento acontecia isso. Às vezes eu só queria sair de mão dadas, mas não importava se eu tava alegre, se eu tava triste, se eu tava zangado ou não. E depois a gente foi entendendo que temos que ter a reputação, temos que guardar a nossa integridade dentro do nosso lar e fora também. O que acontece no nosso lar tem que resplandecer a integridade para quando a gente sair. Não é procurar ser a família perfeita, não é procurar ser o amigo perfeito, a esposa perfeita, não é procurar ser a ovelha perfeita na igreja, né? Só quando tiver outras pessoas olhando, não. Eu e você temos que guardar a nossa integridade em todos os momentos, porque o ser humano não está nos vendo, mas Deus está nos vendo. Neste momento eu estou aqui sozinha humanamente falando, mas o meu Deus está aqui comigo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeos mostrando algo que eu não sou capaz? Ou eu venho aqui para testificar algo que já aconteceu, para que você possa perceber: se a irmã Aline conseguiu, eu também posso conseguir. Vamos procurar cada dia mais pedir ao Senhor: Senhor, me guarda. Cuida para que eu tenha a minha integridade diante do Senhor, diante dos meus amigos, diante da minha igreja, diante da minha família. E aqui para finalizar fala: se o Senhor não validar você, nada mais será suficiente. Pare de querer a aceitação humana. Pare de achar que só porque seu amigo, sua amiga acha você nota 10, o Senhor pode estar te achando também. E fala: esqueça a reputação, mas deixe sua integridade nas mãos de Deus. Jesus foi íntegro mesmo sem reputação, mesmo aquele povo tentando manchar a reputação do Senhor, ele guardou a sua integridade até o final. Que eu e você venhamos ter escolha de verdadeiros íntegros diante de Deus, porque você, esse eu, realmente é o que importa diante de Deus, né? E eu anotei aqui também sobre pessoas que se preocupavam mais em reputação. Temos o exemplo de Ananias e Safiras. Ananias e Safira em Atos 5, né? Que eles procuraram mais que todos olhassem eles bem visto, não se preocuparam verdadeiramente com a sua comunhão com Deus e mentiram. E o que aconteceu? Eles foram mortos, né? E outros também os fariseus em Mateus 23, né? Que eles queriam fazer orações poderosas, artificial, diante de todo o povo. Mas a palavra do Senhor fala que quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Deus. Mas aqueles fariseus, eles queriam ser vistos. Não é que a gente tem que chegar e se silenciar, não. Mas às vezes nós julgamos quando uma oração
é pouco falada, mas muitas das vezes nós estamos ali com o nosso coração contrito ao Senhor. Nós não vamos ser como os fariseus, que queria exaltar, queria ser melhor em orações, mas Deus estava vendo a intenção do coração. Eles queriam só status, eles não queriam verdadeiramente adorar o nome santo do Senhor. E sobre integridade, que é ter um caráter íntegro e leal diante de Deus. Temos como exemplo Jó, temos como exemplo José, né? Temos como exemplo Daniel. Jó passou por todas as situações, mas guardou sua integridade. José, ele passou por lutas. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele foi preso, ele foi caluniado, mas ele pensou, quem sabe eu, independente da reputação dele, tá lá embaixo, humanamente falando, todos julgarem ele, que ele era mal visto naquela sociedade. Ele tinha um coração íntegro, ele tinha uma vida íntegra diante de Deus. E a sua integridade fez com que Deus, ele olhasse para ele e se agradasse. E deu tudo em dobro a Jó e também a José. Deus fez com que o impossível acontecesse, que foi o que? Ele saiu da prisão, ele foi governador ali do Egito, reencontrou seu pai e pôde abençoar sua família, por causa da integridade e obediência a Deus. E fala também aqui, remorso versus arrependimento. Às vezes você está com arrependimento, quando você se arrepende verdadeiramente diante de Deus, você não faz como o rei Saul, que o rei Saul queria ali adorar a Deus. Depois a gente adora, mas vamos ali comigo primeiro, que eu preciso mostrar aparência para aquele povo, eu preciso mostrar que estou bem diante do povo, né? E o que será que eu e você estamos fazendo? O que será que estamos nos preocupando? Será que temos a sensibilidade e a humildade de dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu sei que eu errei, mas eu quero uma nova oportunidade. Eu sei que errei, mas eu quero, Senhor amado, independente do que os outros vão falar, independente se vão dizer que a irmã Aline já errou muito, que a irmã Aline não é digna de estar fazendo esse devocional, mas que eu vim olhar para meu Deus e dizer: Senhor, que a minha integridade, que eu venha ser completa, que eu venha ser inteira, o meu caráter venha ser inteiro diante do Senhor. Porque quando eu e você nos colocamos à disposição do Senhor, muitos vão se levantar, mas que você tenha integridade e seja fiel até o fim, né? Porque a falsa religiosidade que o rei teve, que pediu a Samuel que o acompanhasse. Ele queria que Samuel validasse, ou seja, aprovasse ele publicamente. Porque no momento que Samuel aprovasse ali a decisão dele, aprovasse ali aquela celebração dele, o povo ia dizer: ó, ele tá bem. Aí depois ele falou: depois vamos lá adorar o teu Deus. E aí, será que não vale a pena primeiro se arrepender e deixar verdadeiramente Deus trabalhar nas nossas vidas? E aí? Ou estamos preocupados com status? Estamos preocupados só no que o meu irmão vai pensar? E o que é que o teu Deus está pensando de você? O que é que o meu Deus está pensando de mim? Fica a interrogação para mim e para a tua vida. Seja uma pessoa íntegra no seu trabalho, na tua família, na tua igreja, no teu casamento. E Deus, Ele vai te honrar poderosamente. Deus, Ele vai te honrar. Assim como Ele honrou José, nas nossas vidas não vai ser diferente. Que o Senhor Jesus te abençoe e possa falar melhor em cada coração. Lembre-se, integridade vale mais do que você querer mostrar uma boa reputação para o próximo. Mas viva uma vida digna, onde a reputação e a integridade venham estar no mesmo peso e no mesmo nível, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.